A carta de vendas. Lembre-se de que o copy de sua carta de vendas precisa fazer com que o leitor visualize fotos e sinta experiências. Dan Kennedy. Uma carta de vendas é um elemento de mala direta destinada a persuadir o leitor a comprar um determinado produto ou serviço na ausência de um vendedor. Ela foi definida como uma forma de mala direta na qual um anunciante envia uma carta a um cliente em potencial. Distingue-se de outras técnicas de mala direta, como a distribuição de folhetos e catálogos, já que a carta de vendas normalmente vende um único produto ou linha de produto e tende a ser principalmente textual em vez de baseada em gráficos. São tipicamente usadas para produtos ou serviços que, devido ao seu preço, são uma compra considerada de valor médio ou alto, normalmente de dezenas a milhares de dólares. Mas também podem ser feitas para vender produtos de valor baixo. Uma carta de vendas é frequentemente, mas não exclusivamente, a última etapa do processo de vendas antes que o cliente faça um pedido, e é projetada para garantir que o cliente potencial esteja comprometido em se tornar um cliente. Desde o advento da internet, a carta de vendas tornou-se parte integrante do marketing digital e geralmente assume a forma de um e-mail ou página da web. No contexto de copywriting, a carta de vendas é um dos elementos mais poderosos quando se trata de desenvolver um discurso comercial persuasivo. Devido à natureza de resposta direta das cartas de vendas, elas podem ser cuidadosamente testadas em uma base contínua para determinar qual versão apresenta o melhor desempenho em termos de conversão de leitores em clientes. Cartas de vendas são normalmente desenvolvidas de forma incremental, com testes de divisão de vários elementos. Isso permite que o profissional de marketing ou redator confirme qual título, texto do corpo ou design gráfico é melhor convertido. Na internet, é possível rastrear variáveis adicionais, como a taxa de abertura de e-mails, a taxa de rejeição, o clique para o checkout, etc. Os passos para escrever sua carta de vendas. É possível escrever uma carta de vendas poderosa em 12 passos e é isso que você vai aprender aqui. Mas faço um aviso, é preciso estar preparado. Por mais que usemos fórmulas, templates, técnicas, o que facilita e potencializa o processo é sempre a preparação. E isso é resolvido na etapa de premissas, na parte que você faz o dever de casa, organiza e estuda. 1. Contexto 2. Solução 3. Persona 4. Gancho 5. Promessa 6. Emoção 7. Estrutura 8. Apelo.v e a Big Idea. Não escreva antes de estar a par de cada aspecto desses elementos em torno do produto. Ao passar por esses aspectos, você começa a ter clareza do que você está oferecendo. Costumo dizer que 60% a 70% do tempo dedicado a um copy é para a fase de preparação. O restante é reservado para a escrita em si. Com os elementos antecedentes definidos, é hora de sentar para escrever. Copywriting também é processo. E como eu aprendi com grandes mestres, é possível condensar esse processo em 12 passos, principalmente quando estamos falando de cartas de vendas. Existem muitas objeções comuns em todo o processo de vendas. Posso citar algumas como: você não entende meu problema, eu não preciso disso, isso não funciona para mim, é muito caro, eu não confio em vendedor e se eu não gostar, não quero me decepcionar. A boa notícia é que você pode superar essas e outras objeções seguindo a sequência eficaz de cartas de vendas. Acredito que 90% ou mais dos empreendedores e copywriters brasileiros se valem desse processo. Os 12 passos são: 1. Chame a atenção. 2. Agite o problema. 3. Apresente a solução. 4. Mostre suas credenciais. 5. Liste os benefícios. 6. Prove. 7. Faça a oferta. 8. Use a escassez. 9. Dê garantia. 10. Chame para ação. 11. Dê um aviso. 12. Termine com um lembrete. Vamos destrinchar cada etapa. 1. Chame a atenção. O primeiro passo é você chamar a atenção e induzir a leitura de sua comunicação. Aqui é preciso escrever uma headline com a promessa de benefício que seu produto fornece. Sua solução deve ficar evidente de alguma forma e despertar a atenção do leitor-alvo. Alguns exemplos que costumam funcionar bem. Modelo Descubra. Descubra underline, 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 para ter underline, 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 em underline, 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 ponto.
9 passos simples para começar a vencer a obesidade e ter um corpo mais saudável em menos de 8 semanas. Modelo revela, especialista revela, underline, 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 para ter underline, 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 em underline, 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 sem que underline, 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 ponto. Especialista revela. 9 passos simples para ter um corpo saudável em menos de 8 semanas sem que você precise ir à academia. Modelo como, how to como underline, 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 e underline, 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 que você tanto deseja em apenas underline, 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 ponto. Como eliminar a gordura e ter o corpo que você tanto deseja em apenas 8 semanas. Muitas pessoas que serão atraídas pelo seu copy lerão apenas seu título, então trate de fazer um bom trabalho nesta etapa. 2. Agite o problema. Agora que você captou a atenção de sua persona, é hora de agitar o problema. A pessoa tem uma dor e você está ali para oferecer a solução. Por exemplo, você que está acima do peso, sabe como é doloroso não conseguir fazer tudo o que deseja. Até calçar o tênis ou vestir uma calça se torna uma dura tarefa. Além disso, você sabe como é frustrante ter que passar na roleta do ônibus e ocupar quase 2 lugares nos assentos. Você nota os olhares das pessoas quando entra em lojas e anda em locais públicos. A gordura o incomoda, mas você não sabe o que fazer. Você já tentou fazer dieta, academia, exercícios em casa, mas tudo o que conseguiu foi mais e mais frustração. Nesta etapa, você precisa descrever cenários e fazer quem está lendo sentir a dor. Quando falamos em agitar o problema, estamos dizendo que é preciso mostrar que existe um sofrimento real e que isso precisa ser resolvido, ou prevenido, o mais rápido possível. 3. Apresente a solução. Depois de mostrar que existe um problema, e que esse problema pode ser altamente prejudicial, é hora de mostrar a solução. Mas calma, aqui você ainda não fala do seu produto, porém começa a indicar o caminho para a transformação. Exemplo. Somente quando cheguei a 120 quilos, e percebi que não conseguia mais amarrar o tênis sem precisar me contorcer e sentir dor na coluna, que eu decidi encontrar uma forma de emagrecer. Eu precisava mudar imediatamente minha rotina sem precisar ir à academia ou adotar dietas altamente restritivas. Foi então que eu tive uma ideia e decidi testar. A partir daquele dia, minha vida começou a mudar completamente. Repare como em um parágrafo eu comecei a mudar o curso do texto e apontar para a solução. Nesse copy eu poderia, após esse trecho, destrinchar o que eu fiz para conseguir eliminar 29 quilos, por exemplo. E então eu prepararia o leitor para conhecer o produto. 4. Mostre suas credenciais. Em algum momento da carta de vendas, você precisa mostrar que é uma autoridade no assunto. Aqui usamos o princípio da autoridade, que se apoia no fato de que, quando precisamos processar informações específicas que fogem do nosso domínio individual, recorremos às informações fornecidas por uma autoridade para balizar nossas decisões em determinada situação. O que funciona bem nesta etapa? 1. Estudos de caso. 2. Empresas que você já trabalhou. 3. Trabalhos importantes que você fez. 4. Sua própria superação. Seus resultados. 5. Prêmios que ganhou. Mas o que é mais recomendável é contar sua história e como você superou o desafio. Suas credenciais são importantes, mas mostrar como você superou o problema gera uma conexão muito forte. E isso gera rapport, um conceito do ramo da psicologia que é alusão a uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Ao contar uma história de superação, você se conecta com seu público e ele acredita em você. 5. Mostrei os benefícios. Aqui é quando você usa as informações que você colheu na fase de planejamento do copy e estudo da solução. Então agora você fala dos benefícios do seu produto ou serviço. No exemplo do emagrecimento, você não dirá que vende um produto que elimina o peso, você venderá o sonho. Imagine você 29 quilos mais magro, podendo sair com sua esposa sem ser notado como um cara obeso. Imagine que em vez de ficar ouvindo piadas sobre gordo nos churrascos da família, você ouça elogios de parentes admirados por você ter conseguido eliminar todo aquele peso.
E o melhor, sem precisar se matar em academia e sem deixar de comer o que você gosta, apenas mudando sua rotina de forma inteligente. Um detalhe importante: jamais minta e jamais prometa milagres. Copywriting não existe para embuste, para mentiras, para fraudes. O produto deve ter entrega real, deve realmente resolver o problema de quem compra. Valorize a ética e honestidade sempre. 6. Dê prova social. Agora é hora de você mostrar depoimentos de clientes satisfeitos com sua solução. Especialistas em neuromarketing afirmam que um dos segredos para conquistar um bom número de vendas é mostrar ao consumidor o produto ou serviço sendo utilizado por outra pessoa. A explicação é simples. Como somos seres sociais, costumamos acreditar e concordar com a maioria. Se existe muita gente falando bem de uma coisa, a tendência é acreditarmos e seguirmos o que está sendo dito. Como 95% das pessoas são imitadoras, e apenas 5% são iniciadoras, elas são mais persuadidas pelas ações dos outros do que por qualquer outra prova que possamos oferecer, diz o advogado e palestrante Cavett Robert. Dentro desse contexto, a reunião de depoimentos e testemunhos é quase infalível, pois ali há outra grande arma persuasiva, citada no tópico anterior: autoridade. Se as pessoas veem e ouvem outras falando bem de você, não duvidarão que você realmente é um especialista na área e desejarão fazer parte do seu time de clientes bem-sucedidos. Você pode apostar em prints de pessoas falando sobre você ou seu produto, vídeos e áudios, depoimentos em textos, estudos de caso e até disponibilizar uma área e comentários na página para que pessoas que usaram seu produto comentem. Enfim, depoimentos reais e sinceros sobre seu trabalho e o que você oferece aumenta muito sua taxa de conversão. 7. Faça sua oferta. Oferta é uma denominação genérica para indicar o que é disponibilizado ao mercado, independente da sua natureza, sendo utilizada para substituir a expressão produto ou serviço e também englobar os outros elementos que são objeto das ações de marketing. No copy, é quando você fala abertamente do que você tem para vender, e aqui você também usa grande parte do que listou na parte de planejamento e estudo para tornar a oferta irresistível. Por exemplo, entrego um plano prático de emagrecimento junto a um acompanhamento e suporte para que você consiga mudar sua rotina. Nesse plano, eu listo passo a passo que você precisa seguir de segunda a domingo para eliminar um pouquinho de gordura todos os dias e evitar que ganhe mais peso. Além do plano, que eu disponibilizo em 3 PDFs que você poderá acessar no seu computador, tablet ou celular, darei a você o acesso a 7 mini-aulas que mostram o avanço rumo ao meu emagrecimento. Esta é uma forma simples, porém poderosíssima. Repare que fiz um jogo de características e benefícios para destacar cada ponto da oferta. Assim fica mais fácil justificar que o que você está oferecendo é vantajoso. 8. Dê garantia. Garantia é o ato ou palavra com que se assegura o cumprimento de obrigação, compromisso, promessa, etc. Ao adicionar a garantia, você faz o cliente ter mais confiança na compra, já que está assegurando que ele não será lesado. Esse é um elemento persuasivo que elimina o medo e faz a pessoa tomar uma ação mais facilmente e, dependendo do caso, quase dobra o volume das vendas. No mercado digital, usa-se muito frases como garantia de 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Funciona bem. Eu costumo usar argumentos como: se no período de 30 dias, o que eu entregar não atender, ou se simplesmente você não gostar do produto, eu devolvo todo o seu dinheiro. Simples assim, sem nenhuma barreira ou dificuldade. A garantia pode ter outros prazos, como 7 ou 15 dias. Ou seja, as pessoas terão um período para testar e ver se a sua solução realmente pode acabar com o grande problema delas. Isso é mágico e tende a convencer muitos dos que estão indecisos. Claro que, ao oferecer essa garantia, você passa a correr o risco de ter que devolver o dinheiro aos compradores. É por isso que sempre se deve ter o foco em entregar aquilo que se promete e, assim, ter clientes satisfeitos. 9. Use a escassez. Tenho aprendido que sem escassez você quase não vende. O sentimento de ficar de fora e perder uma grande oportunidade é um dos que mais move as pessoas. G.K. Chesterton, um dos meus autores preferidos, dizia que o modo para se amar qualquer coisa é perceber que ela pode ser perdida.
Quanto mais rara e incomum é alguma coisa, muito maior é o interesse das pessoas em geral naquela coisa. Praticamente todas as pessoas estão vulneráveis ao princípio da escassez, isso faz parte de uma reação inconsciente que você tem, por isso não abra mão desse elemento na hora de escrever seu copy. Exemplos que você pode usar. Para os 20 primeiros, ainda ofereço um bônus exclusivo que ensina a cozinhar pratos saudáveis gastando pouco. Vagas limitadas, apenas 20 peças, somente até o dia X, são outros exemplos que funcionam. 10 pontos chame para ação. É aqui onde entra seu call to action, um elemento essencial num copywriting. Em termos de marketing, call to action, ou CTA, é uma chamada para ação. No âmbito digital, ele ocorre quando usamos palavras e frases persuasivas contendo links que levam os usuários a realizar ações, como por exemplo, compre agora. O principal objetivo é direcionar o leitor a um outro local, como uma página de checkout, mas também pode levar o usuário a fazer uma ligação, pedir um orçamento, entre outras ações. Reservei o próximo capítulo inteiro para falar sobre este elemento. Para criar uma chamada poderosa, procure responder. Como você vai fazer com que o leitor siga a chamada para ação que você gostaria se você não a criar e mostrar explicitamente? E então pense num texto forte e persuasivo. A clareza é muito importante, como no exemplo. Clique agora no botão. Quero meu plano de emagrecimento agora. Ligue agora no telefone XXXXXXXX. Vá nesta sexta-feira à loja e garanta sua peça. Garanta sua vaga agora clicando no botão ao lado. 11. Deu aviso. Isso aqui pode fazer toda a diferença no seu copy. Alguns especialistas chamam isso de custo de oportunidade, onde você destaca quais benefícios seu cliente não irá receber. Esse elemento poderá ajudar o leitor a optar por obter a sua oferta. Exemplo. Se você não agir agora, provavelmente continuará com o mesmo problema, sofrendo com as consequências de estar acima do peso. Mas agindo agora, você obterá minha experiência, conhecendo meus erros e acertos na tentativa de tentar emagrecer. Você pode agir sozinho e continuar pelo caminho que está indo ou pode agora pegar esse atalho que estou oferecendo. 12. Terminé com um lembrete. Você pode colocar alguns PS postscriptum do latim, literalmente escrito depois, indica algo que se julga necessário acrescentar a uma carta após o seu encerramento, depois do fecho, da assinatura etc. Tudo o que é importante você deve acrescentar nessa área. Perguntas e respostas, reforço dos benefícios, garantia e mais escassez podem entrar nessa etapa. Em muitos casos, é no PS que entram os argumentos persuasivos derradeiros, que influenciam a pessoa a comprar. E aí, o que acha desses 12 passos? Pronto para escrever sua carta de vendas? Estrutura prática. Chame atenção, agite o problema, apresente a solução, mostre suas credenciais, liste os benefícios, prove, faça sua oferta, use a escassez de garantia, chame para ação, dê um aviso, termine com um lembrete. Lista de inspiração. Você sabia que alguns grandes redatores chegam a receber até $100.000 por uma única carta de vendas? No livro Copywriting, Palavras que Vendem Milhões, Gustavo Ferreira destaca que Gary Albert foi o copywriter mais bem pago até hoje, recebendo $5 milhões para fazer um único trabalho. Nossa, você deve ter expressado. Bem, existe um motivo para resultados tão grandiosos. Esses copywriters têm a habilidade de escrever essas cartas que geram milhões de faturamento com o que escrevem, e se eles conseguem fazer os textos gerarem milhões para seus clientes, consequentemente, também receberão pagamentos generosos. Mas não pense que é fácil. Para chegar a esse nível, será preciso anos de estudo e prática. O bom é que você já está no caminho e consegue, com a ajuda de materiais como este, captar a essência de algumas dessas cartas. Agora quero compartilhar alguns textos poderosos que levaram algumas marcas aos milhões. Meu conselho, e este é outro dos mais valiosos deste livro, é que você reescreva essas cartas para absorver o estilo e captar o espírito de cada copy. Isso forma um dos exercícios mais importantes quando se trata de aprender a escrever para vender. Você pode reservar uma parte do seu dia para fazer isso. Dedique de 1 a 2 horas diárias para reescrever à mão peças que fizeram sucesso e foram responsáveis por faturamento e lucro. Seu crescimento como copywriter será notório em poucas semanas. Exemplo número 1. The Wall Street Journal.
O autor da primeira carta foi Martin Francis Conroy, um executivo de publicidade americano. Esta carta escrita para o The Wall Street Journal circulou de 1975 a 2003, ou seja, por mais de 25 anos. Estima-se que durante este tempo, essa carta gerou mais de $1 bilhão de faturamento em assinaturas do jornal, e é considerada uma das cartas mais bem-sucedidas de toda a história. Especialistas dizem que a sutileza na conexão entre o presente e o futuro com a venda da assinatura foram fundamentais no sucesso dela. Fala-se muito sobre criar uma oferta irresistível, e o que Conroy fez foi exatamente isso. Uma oferta irresistível para quem ler a carta querer participar da assinatura do jornal. Ao ler a carta, observe os elementos de especificidade, prova e prova social. Outro fator fundamental é o que eu intitulo de quadro do futuro. Ela faz você imaginar o futuro contando uma história. E no final traz, no momento presente, a responsabilidade de construir um futuro que você acabou de imaginar. Aliás, faço questão de destacar que as histórias têm um grande poder de gerar conexão e influenciar pessoas. Por isso é importante para um copywriter estudar o storytelling, a arte de contar histórias. Falarei sobre isso em capítulos futuros. Agora vamos conferir a carta. Caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, 2 jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos. Os 2 foram estudantes melhores que a média, ambos eram bem apessoados e os 2 como jovens colegas de graduação eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. Recentemente, esses 2 homens retornaram para a faculdade para o 25% encontro. Eles ainda eram muito parecidos. Ambos estavam felizes e casados. Ambos tinham filhos. E os 2 acabaram indo trabalhar para a mesma empresa de manufatura após a faculdade, e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença. Um dos homens era gerente de um pequeno departamento da empresa. O outro era o presidente. O que fez a diferença, você já perguntou, como eu já me perguntei. O que faz esse tipo de diferença na vida das pessoas? Não é apenas inteligência nata ou talento ou dedicação. Não é que uma pessoa quer mais sucesso e a outra não. A diferença está no que cada pessoa sabe e como ele ou ela faz uso desse conhecimento. E esse é o motivo que escrevo para você e para pessoas como você sobre o The Wall Street Journal. Porque esse é o grande propósito do Journal: dar aos leitores conhecimento que possam usar em seus negócios. Uma publicação como nenhuma outra. Veja, o The Wall Street Journal é uma publicação única. É a única publicação nacional de negócios diária. É montado pela maior equipe de especialistas em notícias de negócios do mundo. Todo dia útil, as páginas do jornal incluem um alcance vasto de informação, interesse e relevância para as pessoas com mentes de negócio, não importa de onde vieram. Não apenas ações e finanças, mas qualquer assunto relevante ligado ao dinâmico mundo de negócios. O The Wall Street Journal dá a você todas as notícias de negócios que você precisa, quando você precisa. Exemplo número 2. Robert Allen. Esta carta é assinada por Robert Allen, mas quem a escreveu foi o gênio Gary Albert. Ela gerou mais de $74 milhões de dólares. Esta carta é diferente, quebra o padrão. Começando pela headline. Sabemos que uma das partes mais importantes de um copy é a headline, certo? Mas nem sempre dá certo porque as pessoas saberiam que aquilo é um anúncio. Nesse caso, Gary substituiu a headline por uma moeda de 1 centavo para capturar a atenção da pessoa que receber a carta. E nesse caso, a moeda faz o papel da headline. Há alguns princípios importantes aplicados, como especificidade, escassez, desejo. Observe também na carta alguns elementos adicionais importantes. Desde o começo você já tem um preço âncora, ou seja, um referencial que seu cérebro cria. O segredo do preço âncora é trazer seu cliente para o preço real, de forma que ele perceba um valor absurdo no que está recebendo. Compare o valor que aparece logo no começo com o que aparece no final. Não parece um ótimo investimento? Caro amigo, como você pode ver, anexei 1 centavo no topo desta carta por 2 razões. 1. Tenho algo muito importante para contar a você, e precisava de uma maneira de prender sua atenção. 2. Como o que estou escrevendo é sobre dinheiro, pensei que uma isca financeira seria apropriada. Meu nome é Robert Allen. No dia 13 de março, minha equipe selecionou e ensinou 189 pessoas de todo o país meus segredos para a riqueza. Em 60 dias, essas pessoas lucraram em média $12.916 cada.
Essa mesma equipe estará na Califórnia de 5 a 14 de janeiro, e, se possível, eles gostariam de encontrá-lo pessoalmente. Nesses dias, uma maneira totalmente nova de fazer dinheiro sério no mercado de imóveis de 1989 será revelada para um grupo selecionado de pessoas, utilizando duas vantagens quase desconhecidas escondidas na nova lei de impostos. Com o clima de mudança econômica que segue uma eleição presidencial, agora é a melhor hora para comprar imóveis. Se você está interessado em imóveis de alto fluxo de caixa, passar o dia com esses especialistas pode valer uma fortuna para você. De fato, nós pessoalmente garantimos seu sucesso. Você não irá apenas aprender de nós as últimas técnicas de investimento em imóveis de nós. Você deve fazer $10.000 ou mais em um período de 1 ano ou nós vamos devolver sua matrícula. Este treinamento intensivo não é para qualquer um. É somente para aqueles que são sérios sobre ter e controlar grandes somas de dinheiro. Quando você nos encontrar, receberá uma coleção especial gratuita de 4 relatórios contendo informações não incluídas nos meus livros best-sellers, Sem Entrada e Criando Riqueza. Aqui estão os nomes dos relatórios. 1. Uma brecha escondida na nova lei de impostos que novamente torna imóveis o investimento número 1 da América. 2. Um segredo fantástico que permite você conversar com donos de barganhas antes de qualquer um. 3. 12 números de telefone que podem dobrar sua receita nos próximos 12 meses. 4. Uma simples carta de 4 parágrafos que ajuda você a encontrar vendedores motivados. Apenas estes relatórios valem o custo de $59 da matrícula. Ainda assim, eles refletem apenas uma amostra das informações criadoras de dinheiro que será compartilhada com você. Adicionei um ticket para reservar seu lugar e os relatórios gratuitos. Tudo o que você precisa fazer é ligar e confirmar sua reserva. Pré-registre seu Mastercard ou Visa quando ligar, e o custo da matrícula será de apenas $39. Ligue e pré-registre antes de 4 de janeiro, e você ainda receberá um bônus adicional gratuito. Todos os formulários que você precisará para lucrar no novo mercado de imóveis de 1989. Nós nos encontraremos das 9 horas até às 13h30. A mesa de check-in abrirá às 8 horas. Detalhes da localização estão inclusos no ticket. Por favor, ligue agora, porque devido à taxa de matrícula tão baixa, nós acreditamos que a reunião encherá rapidamente. Tivemos que dispensar 169 pessoas da última vez. Ligue gratuitamente. 1-800. Sinceramente, Robert Allen PS. Por favor, nos avise mesmo se você não vier para que possamos liberar seu relatório para outra pessoa. Obrigado. Escrito à mão, ligue hoje, e ainda vou incluir meu vídeo de 2 horas, Criando Riqueza, que inclui imagens ao vivo do desafio de St. Louis. Exemplo número 3, Jay Abraham. Esta carta foi composta por Jay Abraham, também considerado um dos maiores copywriters do mundo, e também um grande estrategista de negócios. Esta carta é um exemplo de como alguém que confia em seu próprio trabalho, não cobra uma taxa formal para entrar no negócio. Repare uma coisa, esta carta gera uma autoridade enorme pela forma que é apresentada. A promessa é indiscutivelmente forte, tira o risco do editor, e coloca como prova os clientes que já trabalharam com ele. Outra coisa, não existe regra para você criar sua carta de vendas. O que importa realmente é sua estratégia de negócios. E como você consegue usar sua criatividade e técnica para chegar ao objetivo. Você gostaria de dobrar sua lista de assinantes nos próximos 12 meses sem custos de marketing? Eu posso ajudar. Caro editor, sou dono de uma empresa que é especializada em abordagens de marketing inovadoras. Nós desenvolvemos e implementamos totalmente as nossas expensas. Acredito que formulei uma abordagem que pode rapidamente aumentar sua base de assinantes para o dobro. Aqui está meu conceito. Vou rodar anúncios em publicações adequadas de negócios e consumos oferecendo os últimos fatos da sua newsletter junto com as últimas publicações de outros boletins similares por $5. Os $5, acredito, quase cobrirão os meus custos de publicação. Entretanto, quando eu enviar os boletins para os destinatários, eu também incluirei um formulário de inscrição de assinatura, junto com uma poderosa carta de vendas.
oferecendo uma assinatura completa do seu informativo por um ano por 35% menos do valor original. Acredito que muitas pessoas irão aceitar essa vantagem atrativa de preços. Dos 65% que eu cobrar deles, quero ficar com metade e a outra metade envio a você. Você, claro, ficará com 100% das renovações que resultarem dessa ação. Eu também vou considerar rodar anúncios separados oferecendo apenas as últimas notícias da sua assinatura e de mais ninguém depois que testarmos o primeiro conceito. Vou investir 100% dos custos de publicação. Vou cuidar do envio de todas as amostras, assim como coordenar as conversões em assinaturas. Você só precisa investir 1000 cópias do seu informativo todo mês, por 6 meses. Você apenas enviará tudo para mim, e nós faremos todo o resto. O custo para participar do meu programa é o seu custo de impressão. Minha promessa realista é que dobraremos sua base de assinantes em 12 meses. Se você está interessado em participar deste programa dinâmico, me escreva no endereço abaixo consentindo na divisão 50 no valor de 65% da inscrição. Também me envie fatos recentes do seu informativo que você deseja promover junto com o valor da sua assinatura normal. Se você tiver qualquer pergunta, me ligue ou ligue para o meu sócio, Boni Flores, no número abaixo. Atenciosamente, J. Abraham. PS. Caso você esteja se perguntando sobre minha habilidade, você deve querer ler o anúncio que está junto dessa carta. Meus clientes incluem The Roof Teams, IRI Insights, Entrepreneur Magazine, New Capital Publications, Robert Allen, Albert Lovry, e vários outros que posso te contar quando conversarmos. Uma forma eficaz de escrever. Certa vez publiquei um artigo no meu blog, www.paulomacedo.com, que falava sobre como escrever um texto que recebe mais atenção por parte do público e que é lido linha por linha, sem que o leitor canse. Vou adaptá-lo aqui para mostrar uma melhor forma de escrever copy, usando parágrafos curtos, intertítulos que contam histórias e mais alguns elementos que fazem toda a diferença. Acompanhe. Antes de mostrar a você como vender com um texto para a web, vamos ver algo que boa parte da concorrência ignora. Deixe-me mostrar como escrever para que o seu conteúdo seja devorado por seus leitores. Confira este artigo aqui, por exemplo. Ignore os parágrafos por 1 minuto e perceba como ele passeia nos seus olhos. Como você pode ver, este é um texto fácil de ler, é direto ao ponto, tem frases curtas e tem parágrafos curtos. É assim que os americanos fazem, é assim que eu venho fazendo em textos de conversão, e é assim que estou ensinando minha equipe a fazer. E isso é realmente importante, porque nosso olho primeiro escaneia a página e diz para nosso cérebro: ei, isso é fácil de ler. E o nosso cérebro, por sua vez, decide verificar isso. Outra coisa legal sobre este artigo é que está contando 2 histórias ao mesmo tempo. Como? É simples. Estes intertítulos contam uma história própria. Tente lê-los isoladamente. Sim, vá até o topo do post e leia apenas os intertítulos. Você poderá obter uma imagem completa sobre o que estou falando aqui, apenas escaneando, sem realmente ler o texto todo. É uma técnica chamada caminho duplo do leitor que eu aprendi com o Frank Kern, que aprendeu com o Dan Kennedy. A razão pela qual isso é importante é clara. Todo mundo escaneia mesmo a página antes de se comprometer a ler. Isso é totalmente normal. A pessoa rola a bolinha do mouse ou o touch do celular para verificar se a página tem mesmo o que ela quer. Desse modo, o título e os intertítulos devem dizer a elas: aqui tem o que você busca ou precisa. Então, o que realmente está acontecendo é: os subtítulos vendem a ideia da página inteira para o cérebro do leitor. Muito legal isso, não é? Veja como isso é fácil de ler. Se você está apenas escaneando a página, você ainda terá uma ideia do que se trata. E aqui está outra coisa sobre artigos desse tipo. Veja, a mensagem não é realmente sobre escrever textos para a web. Em vez disso, este artigo é sobre você. E mais especificamente, é sobre você influenciar mais pessoas criando conteúdo que é fácil de consumir. Afinal, se as pessoas realmente não leem o que você está colocando no seu blog, como eles podem aprender sobre todos os benefícios que você tem para oferecer? Então, agora que você sabe como as pessoas vão ler melhor os seus textos, vou te mostrar.
5 maneiras de como criar artigos poderosos que convertam mais um. Primeiro, certifique-se de que tudo é para o leitor. Veja bem, tanto quanto queremos que os leitores sejam fascinados por nós, nossa história e nosso conteúdo, o fato é que eles não se importam com isso. Eles se preocupam com eles mesmos, então, tudo que você escreve precisa sempre amarrar o assunto de forma que possa ajudá-los. 2. Ainda mais importante do que eles, são os resultados que eles buscam. Por exemplo, se este artigo fosse sobre mim, e quão grande redator eu sou, você iria embora, certo? E se eu escrevi tudo aqui sobre você e como você precisa escrever artigos que convertem, você poderia até se animar de ler mais um pouco. Mas, em última análise, você abandonaria o texto porque ainda não é o que te interessa, de fato. Você ainda está aqui por uma razão. Estamos tratando dos resultados que você pode gerar no seu blog. Especificamente, estamos falando sobre como influenciar pessoas com seu conteúdo. Aplicar isso leva às vendas, e as vendas levam ao dinheiro. E é isso que você quer, não é mesmo? 3. Use as palavras mágicas. Assim você pode. Todo mundo vive dizendo que quando se trata de escrever sobre produtos, você precisa explorar tudo sobre os recursos e características. Balela. Ignore isso. Se você quer realmente vender, você precisa explicar como o benefício se relaciona diretamente com os resultados que seus leitores desejam ter. O padrão "assim você pode" é perfeito para te ajudar com isso. Aqui está uma frase de exemplo que eu mesmo uso aqui no site. Enquanto eu escrevo pelos seus resultados, você cuida do seu negócio. Repare como por trás do que é dito, eu mostro ao potencial cliente que enquanto eu produzo os textos dele, ele pode cuidar de outras coisas do negócio. É como se eu dissesse, eu vou fazer tudo o que você precisa, assim você pode se dedicar ao que realmente lhe cabe. 4. Combata as objeções de frente. A melhor abordagem é o padrão de linguagem. Você pode estar se perguntando. Funciona assim. Primeiro, você identifica a principal objeção. Digamos que você está vendendo um curso sobre empreender na internet, e a principal objeção do lead é que ele acha que será muito difícil configurar o site e todas as ferramentas necessárias. O próximo passo é abordar esta objeção enquadrando-a como uma pergunta que ele poderia ter. Você pode estar se perguntando como vai conseguir configurar tudo se não tem a mínima noção de programação. Agora é hora de responder a essa pergunta. Eu sei exatamente como você se sente. Na verdade, senti o mesmo quando comecei, e até recentemente eu sofria muito com isso. Na verdade, acho até que foi pior do que com a maioria das pessoas. Mas há alguns meses encontrei uma maneira simples de criar meus sites e blogs. Daí entregue a solução. 5. Diga ao leitor o que fazer em seguida. Tudo o que você escreve ou publica deve ter um resultado final desejado que beneficia você e o leitor. Pode ser fazer uma venda, pode ser obter os dados do visitante ou talvez você apenas queira que as pessoas comentem abaixo do texto. Seja o que for, você precisa explicitamente dizer a eles o que fazer e por quê. Por exemplo, agora que você já conheceu todas as vantagens da Lead Lovers, que tal conhecer a página oficial da ferramenta? Acesse por aqui. Por que eu escrevi este artigo para você? O principal motivo foi para mostrar como criar textos realmente atraentes e lucrativos. Se você seguir estas etapas, poderá lançar textos poderosos que agradam o seu leitor ao mesmo tempo que geram visibilidade, engajamento e conversão. Espero que você tenha gostado. PS, e se você quiser saber mais sobre os meus serviços como produtor de conteúdo, apenas envie uma mensagem para o meu WhatsApp, 20xxxxxxxxx. Esse é o meu número pessoal. Só me adicionar para a gente bater um papo sobre o seu projeto. *artigo inspirado em Frank Kern. Reparou como o texto foi dinâmico e persuasivo? Assim devem ser seu copy. Não se esqueça, sentenças curtas, ritmo, intertítulos que contam uma história própria e argumentos que destroem as objeções que o leitor possa ter. O contexto do artigo é conteúdo para blog, mas pode ser completamente adaptado para um texto de página de conversão ou carta de vendas.